Fala galera, beleza? Rodrigo Melani, professor de Física. Vamos a mais uma dica do seu pai Zoom hoje. Acompanha comigo na tela que a gente vai falar sobre análise vetorial de movimentos. Essa matéria ela cai muito nas provas do PAIS, ela é bem recorrente. E a gente vai fazer uma questãozinha, que foi do PAIS da primeira etapa de 2012. Que ela falava o seguinte, ela dava uma situação em que um jogador de futebol foi chutar a bola. Chutou sua bola e fez essa trajetória a bola. E aí ele vinha e falava assim, ó, a figura ao lado ilustra a trajetória de uma bola chutada a partir do chão, desprezando a resistência do ar presente na figura por meio de setas, olha que é setas, hein? Os vetores força ou velocidade, que agem sobre a bola nos pontos identificados pelas letras A a D. Então ele quer saber quais são força em cada um desses pontos e ou a velocidade. Olha aí que a gente tem que saber interpretar isso daqui bem bacana para não poder errar. Então vamos lá, isso é uma questão tipo D do PAIS, na qual a gente tem que fazer o que ele está pedindo. Então vamos colocar essas setas? Vamos colocar esses vetores por meio dessas setas? Então vamos lá, o primeiro a gente vai fazer uma análise quanto às forças que agem nessa bola durante essa trajetória. Senhores, muita atenção. Ele pediu aqui para nós desprezarmos a resistência do ar. Se é para a gente desprezar, não tem mais essa força de resistência durante a trajetória da bolinha. Então vamos colocar aqui quais são as forças que estão atuando. Nessa situação que nós estamos vendo, depois que o cara chutou, não há mais nenhuma força atuando sobre esta bola, a não ser uma devido à aceleração da gravidade. E como é o nome da força devido à aceleração da gravidade? A gente vai se lembrar que é a força peso. E é só ela que está atuando nas bolinhas, ou na bolinha, nessa trajetória. Ou seja, nos pontos A, no ponto B, só ela. Só tem a força peso. Não tem mais nenhuma outra. Não tem mais nenhuma. São só essa. É só essa que está atuando. Olha lá. E ela é direcionada, ela tem direção vertical e o sentido é para o centro da Terra, né? Acompanhando o sentido da gravidade. Então só tem essa, só tem a força peso que atua em cada uma dessa bolinha, em cada um dos pontos que a gente está analisando. Tá certo? Então a força peso é a única que está atuando nessa bolinha durante a trajetória, não tem mais nenhuma. Só que lá na questão ele também falava, se nós quiséssemos colocar e ou a velocidade. Podia colocar junto a velocidade. Então vamos ver como é que fica com a velocidade? Eu vou deixar isso daqui com as forças e a gente vai ver agora como é que funciona com a velocidade. Vejamos como é que fica. Assim que esse cidadão chuta essa bola, ela sai com uma velocidade com duas componentes. Uma componente na vertical, uma componente aqui na vertical da velocidade, que a gente vai dar o nome de VH, que é a velocidade na horizontal, ok? Essa é uma componente. E a outra componente nessa bolinha, nessa bola também há outra componente, que é a componente na vertical da velocidade, que eu vou chamar de V-vert, que é a componente da velocidade que se encontra na vertical. Como não há resistência do ar, senhores, e aqui apenas há a força da gravidade atuando nessa bolinha durante toda a sua trajetória, só a gravidade, mas nenhuma outra aceleração está atuando. A única velocidade que vai ser alterada vai ser a velocidade que está na vertical. Ou seja, na vertical será um movimento retilíneo uniformemente variado. E na horizontal, Rodrigo, como é que vai ser? Senhores, na horizontal será um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, na horizontal não vai haver mudança no vetor velocidade. Ele vai permanecer constante. Olha lá, a velocidade aqui na horizontal não vai haver mudança. Em nenhum dos pontos. Ela não muda, ela não altera o seu valor, não altera o tamanho da seta, nem a direção, nem o sentido, pois não há nada, não há nenhuma aceleração nessa direção. Certo, senhores? Então a velocidade na horizontal ela não vai variar, ela vai permanecer constante. Por isso um movimento, como se fosse um movimento retilíneo uniforme da velocidade na horizontal, certo? Já na vertical, o que vai acontecer? Na vertical nós temos movimento retilíneo uniformemente variado. E ele vai ser uniformemente variado pela aceleração da gravidade. Como na posição da letra B nós temos a altura máxima, nesse ponto, senhores, a velocidade na vertical ela vale 0.
Senhores, aqui ó, o módulo da velocidade é 0. Se o módulo da velocidade é 0, o vetor é nulo, não vai ter seta nenhuma que nós vamos colocar no ponto B, ok? Já no ponto C, ela já começou o movimento de descida. Se ela já começou seu movimento de descida e ela se encontra na mesma posição, na mesma altura que o ponto A, ela vai ter o mesmo módulo, ou seja, o mesmo tamanho que aquela velocidade ali na vertical que nós fizemos no ponto A. Como ele quer só que a gente represente por setas, essas letras que eu escrevi, essa velocidade na vertical, é só para a gente compreender do que a gente está mostrando, né? E por último, aqui no ponto D, a gente vai colocar uma velocidade na vertical um pouquinho maior, ou seja, uma seta um pouquinho maior nesse ponto, porque aqui ela já aumentou um pouco a sua velocidade, né, nesse ponto D. Tá certo, senhores? Então é isso. A componente na vertical da velocidade é um pouco maior nesse ponto, e essas são as setas que representam os vetores de velocidade da trajetória da bolinha. Aqui são as forças, que a única força que atua é a força-peso, e aqui são as velocidades. Poderia ter colocado as duas juntas, ou se não só uma delas, como ele pede nessa questão, ok? Então, se a gente está falando aqui, quais são os vetores força e ou velocidade, seria essa daqui, força e velocidade. Ok, senhores? Com isso, a gente fecha mais uma dica do seu PAIS 1, muito recorrente. Aproveita lá e espia com a gente, tá certo? Obrigado.